Olá pessoal, Lígia Lima, método Ligue Identidade e Imagem. Falando em identidade e imagem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os conceitos de beleza versus o homem na atualidade. Que isso tem assunto, pano pra manga, né, gente? Para mais de metro. Vocês sabiam que o Brasil lidera o ranking de cirurgia plástica, ficando atrás somente dos Estados Unidos e México? Que você sabe que no Brasil muito é um país tropical, né? Cultuado a beleza, cultuado o corpo, né? Então o Brasil tem esse ranking, né? Agora, o que justificaria essa busca constante pelo belo, pelo bonito, né? Porque quando a gente fala de belo, a gente fala de essência. Quando a gente fala de bonito, a gente fala de aparência, de senso estético, né? Então, o que justificaria esse número crescente de cirurgia plástica, volumização, que mais? Esses trabalhos, né, que têm sido feitos não só no rosto, mas no corpo, que, né, não sou contra, mas eu sou contra o excesso. Eu sou contra o excesso? Não, eu questiono o excesso. O que ocorre é que hoje nós estamos vivendo um momento do mundo que parece que é exigido das pessoas ter um padrão acima da média. Então, por exemplo, eu fiz um curso de marketing digital e o pessoal me disse o seguinte, lá na palestra eles falaram, né? Que uma das razões pelas quais o Facebook e o Instagram, o Facebook eu acho que não, mas o Instagram tirou o número de curtidas é porque as pessoas têm uma avidez por curtida que está se tornando uma coisa, vamos dizer, doentia, sabe? Então eles precisaram tirar. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com curtida do que com quem elas são. E aí você traz isso para a realidade das nossas crianças que crescem dentro desse contexto. Esse contexto de quantas curtidas, quantas visualizações, quantos comentários, quem postou, quem não postou, o que postou, o que não postou. Até há pouco tempo me chegou às mãos, acho que via WhatsApp, se não me engano, um vídeo mostrando a verdade das pessoas. E que antes de postar elas estão lá, pá, destruída, mas na hora que vai tirar foto, levanta. Tem até um videozinho, que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Uma criança chorando copiosamente, mas chorando, chorando, chorando. Aí a mãe pegou o celular e fez assim. Ela parou de chorar, botou a mão na cintura e sorriu. A mãe tirou, ela voltou a chorar. Gente, é engraçado? A gente ri, mas isso é mais para chorar do que para rir. Porque o que está sendo implementado na cabeça dessa criança? Me diga, por favor. O que essa criança pensa? Que existem dois mundos paralelos. Aquele lugar que eu posso ser eu, que eu posso chorar, que eu posso ficar feia. E aquele lugar em que eu sou um personagem. Que eu sou uma persona. Por isso que eu costumo dizer que a maior crise dos dias atuais é a crise de identidade. Porque as pessoas estão cada vez mais exigentes, cada vez mais buscando um padrão inatingível, e essa busca faz com que as pessoas se tornem insaciáveis e elas se remendam. E aí eu me lembro de uma vez, certa feita, fui convidada para dar uma palestra para falar sobre visagismo num congresso de cirurgião plástico. E eu fui. E chegou lá, foi até muito curioso. Eu não me apresentei como cabeleireira, porque eu falei, cara, se eu me apresentar como cabeleireira, eles vão falar assim, o que uma cabeleireira tem para me ensinar? Isso é sério, gente. Por que será que as pessoas pensam isso? Fica a dica, hein?
problema está nas pessoas ou está na gente? Que não se prepara. Ok, fecha parênteses. Mas eu me apresentei como consultora de imagem porque eu tenho a formação, consultoria de imagem. Mas no final fiz questão de contar com a cabeleireira. E ali, no congresso, eu falando sobre os biotipos, os formatos de rosto, o quanto era perigoso desconfigurar o rosto e afetar o comportamento da pessoa. Falei da morfopsicologia, o que representa a zona alta, a zona média, a zona baixa, né? O lado racional, o lado intuitivo e o lado de ação dentro dos terços do rosto. E quando você desconfigura, por exemplo, o nariz se refere à ação, é a parte intuitiva, é a maneira como a pessoa se lança na vida. Aí você vai lá e mexe drasticamente no nariz e vai afetar seu comportamento, porque o que a gente vê diante do espelho afeta o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, que afeta o nosso comportamento, porque o cérebro processa a imagem no conjunto de linha, forma, volume e cor. Gente, tem toda uma sustentação. Aí eu estou me lembrando de um caso aqui. Mas antes de eu contar o caso, deixa eu continuar falando. Gente, que borbulha de história na minha cabeça, porque graças a Deus eu tenho muita história para contar. Então eu falando com ele sobre o quão é sério mexer por exemplo, tá na moda, lembrei de outros casos, colocar zigomático e mandíbula. A pessoa tem o rosto doce, suave, daí joga força na imagem da pessoa. Ela, interiormente, o corpo dela é formatado pela mente, pela sua dor existencial. Então ela é daquele jeito e ela nasceu para ser quem ela é. Aí ela vai lá, desconfigura e ela ganha uma força que ela não sabe lidar com ela, porque na natureza dela ela é suave e doce. E aí ela ganha uma força que ela não sabe lidar com ela. Então, falando sobre tudo isso, levei cases, né? Cases de pessoas que mexeram, mesmo de uma forma sutil e que tenha ficado harmonioso e bonito. É o que eu falo, a questão não é não fazer, a questão é fazer sem o paciente saber do quanto isso pode afetar a vida dele. E aí eles ficaram encantados e no final eu sei que tinha uma outra palestra logo em seguida, atrasou a outra palestra, porque eles nos rodearam querendo, não, o que é isso, que coisa maravilhosa. Então, eu quero dizer para vocês, estou contando esse caso para dizer para vocês o que os médicos nos falaram. Eles falaram assim, vocês não têm noção do quanto a gente é exigido a fazer algo que a gente não... Vou pegar minha água aqui. Que a gente é pedido a gente fazer algo que a gente não concorda que a pessoa faça, mas a pessoa insiste, sabe a história, eu estou pagando e tal. Tem casos que a gente recusa e tem casos que a gente faz porque sabe que pode ir para fazer com outra pessoa que não tem escrúpulo. Eles falaram isso, não sou eu não. E que pode piorar a situação. E que eles inclusive falaram que a casa em que eles fazem e pedem a pessoa para não contar que foi ele que fez. Gente, isso não é historinha nossa. Isso foi eu vivi. Eu ouvi. Estou ouvindo que a terra de comer um dia. Eu vi com esses olhos que a terra de comer um dia. Eles falaram isso pra mim. Tipo, eu vou fazer, mas não conta pra ninguém que foi eu que fiz. Porque sabia que não tinha harmonia, mas só que a pessoa não enxerga. Então eles sofrem horrores por conta disso, porque eles falaram assim, inclusive, esse conhecimento nos dá respaldo para dizer o não sonoro. Porque daí a gente vai argumentar que aquilo pode afetar o comportamento. Aí eu disse, e afeta mesmo, pode ter certeza que afeta. Então, e aí eu lembro de outros casos, exemplo, uma cliente que eu tinha, ela tinha o nariz projetado. E o nariz projetado não era um narigão, gente, era um nariz suavemente projetado, mas incomodava ela. E aí ela foi e fez uma cirurgia. O nariz ficou assim, obra de arte, esculpido, ficou lindo, mas não no rosto dela. Ao ponto de, vou ser muito sincera, até hoje eu procuro ela diante do espelho. Desconfigurou, mudou. Um nariz desconfigurou, mudou. E afetou o comportamento dela, porque o nariz dela era a parte intuitiva, a maneira como ela se lança na vida. E ela era aquela pessoa que se lançava, tipo Gisele Bündchen. Pergunta ela se ela quer mexer no nariz. Ela não quer.
Não sei nem se ela tem consciência disso, mas ela sempre disse, não, esse nariz sou eu, então eu não vou mexer. E como, o que significa a maneira como ela se lança na vida. E ela é aquela pessoa que vai, né? Então essa menina mudou de comportamento. Tinha um namorado super legal, os dois se davam super bem, a vida deles era uma festa. Olha, eu sei que afetou o relacionamento, acabou o namoro, ela acabou casando com um cara que assim, tipo, não tinha nada a ver, já separou inclusive. Teve gêmeos e o que suavizou e ela se tornou uma pessoa metódica, ela não era. Olha que doido. Ela ficou assim, ai, sinceramente, não sei nem explicar. E ela me pediu, falou, Lígia, por favor, mexa no meu cabelo para me trazer um pouco de volta, que eu também, que eu falava para ela, eu tô te procurando diante do espelho até hoje. Ela falou, eu também. E ela se arrependeu. Apesar do nariz ter ficado tecnicamente um trabalho maravilhoso, super bem feito, mas não falava sobre a verdade dela, não representava. E ela ficou assim, melhorou 200% depois que a gente fez o cabelo, trazendo de volta aquela que ela era antes, usando a dinâmica das linhas, tá? E suavizou, mas não resolveu. Afetou a vida dela, afetou os resultados, afetou as escolhas, afetou as decisões. Aí você fala, nossa, é assim? É assim que funciona. É assim que funciona. Não subestime o poder da imagem. E você, profissional de imagem pessoal, não subestime. Vocês já repararam como que está até vulgarizada essa história de mexer no rosto? Está até vulgarizada. Vulgarizada assim. Todo mundo faz. Não sou contra não, gente. É a casa que a gente até indica, mas, né? Tem que ter sabedoria, porque as pessoas elas começam a ter um sentimento de inadequação tão grande que elas ficam se remendando. Esses médicos eles falaram assim para mim, olha, Lígia, o grau de insatisfação das pessoas está dentro delas e elas acham que a gente vai resolver. Elas acham que a gente vai trazer para elas a imagem dos sonhos delas, sendo que isso não existe, cada pessoa é o que é. Né? E quando a gente vai para essa parte da ciência que explica que o nosso corpo é resultado do que está dentro da nossa mente, minha mente está cheia, né? Cara, isso é muito sério, sair desconfigurando a lá vão ter sem ter consciência. Então, os profissionais que estão na ponta da lança, como nós, cabeleireiros, devemos ter uma consciência muito grande disso. Por quê? Porque nós podemos mudar a história dessas pessoas dando a elas essa consciência. Como, gente? Pegando o caminho da individuação. Como é que é? De personalizar, individualizar o atendimento, sabe? Porque, gente, nós estamos vivendo um momento de ditadura da beleza em que para a pessoa ser aceita ela tem que ser magra. Olha, tem que ser magra, ela tem que ter tudo harmonioso. A medida do seio tem que ser igualzinho da cintura e tem que ter corpo ampulheta. São 5 biotipos, 5 formatos de corpo. Só um é uma ampulheta e todo mundo quer ser uma ampulheta. Aí aquela pessoa que tem a parte de cima maior, que é o triângulo invertido, e que tem a perna mais fina, ela quer ser ampulheta. Agora me diga como que ela vai ser ampulheta se ela tem um corpo triângulo invertido. Como que ela vai ser lemniscata ou ampulheta ou harmonioso, todo harmonioso, se ela é um retângulo? Ou se ela é oval? Me fala, me diga. Ou se ela é aquele longilíneo, bem magrinho, com as articulações bem evidentes, o ombro para dentro, né? Aquela pessoa magrinha, o rosto é alongado, o outro rosto já é lá. Como? Que ela vai perseguir um padrão que ela nunca vai atingir. Nunca vai alcançar. Então, é imposta às pessoas, isso é imposto às pessoas como um pseudo padrão de beleza, como se fora disso não há beleza. Gente,
O que que tem nesse padrão? A harmonia entre as partes. A harmonia entre as partes, ok? Mas não significa que quem não tem toda essa harmonia entre as partes não tem beleza. Profissionais de imagem pessoal, que acesso vocês têm ao coração das pessoas. Como as pessoas nos ouvem. Nós somos formadores de opinião. Não somos? E como formadores de opinião, eles perguntam o que eu vou fazer. Mas nós estamos igual fantoches. Fantoches nas mãos da indústria da moda, que abaixa ou levanta a cintura, a cintura da calça para vender mais. Agora a cintura baixa. Pronto, acabou. Eu que não uso cintura baixa, óbvio que eu tenho bom senso. Quando teve essa onda de cintura baixa, foi um sofrimento. Eu fiquei sem usar calça jeans, porque não achava para mim. Tá entendendo? E, não, agora deu. Já ganhamos bastante dinheiro com isso. Some com a cintura baixa, agora é cintura alta. Então, você olha para o seu guarda-roupa, só tem cintura baixa. Ah, mas não está usando mais, eu tenho que comprar cintura alta. Tá entendendo, gente? É o mercado que quer lucrar, igual a indústria alimentícia. Então, isso é uma coisa assim que a gente está mais para fantoche do que para gente. E eu te pergunto, é justo? Ou seja, as pessoas não usam a moda, elas se deixam ser usadas pela moda. E quem é a pessoa? Onde estão essas pessoas que ditam essas regras? É a indústria da moda e da beleza, que quer o quê? Lucrar. Então, o momento que a gente está vivendo hoje, globalização, eu falo que existe um antagonismo muito grande entre esse mundo globalizado, onde você tem conexão. O que é a globalização? É o processo de conexão, né? Entre todas as pessoas em tempo real no mundo inteiro. Se eu entrar na internet agora, eu vou saber o que está acontecendo lá no Oriente Médio, na China. Né? Esse processo de integração econômica e social entre todos os povos. Então isso é uma mega evolução e as pessoas estão se repetindo no outro. E as pessoas estão copiando. As pessoas estão seguindo o pseudo padrão. Gente, o número de suicídio de jovens por conta disso, vocês não têm noção. E essa pessoa que tem o corpo mais harmonioso, ela é a mais exigente com ela mesma. Então, olha, vivendo esse momento de globalização, conexão, a mulher mudou, o homem mudou, o mundo mudou. Então, hoje nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Eu escolho qual profissional eu vou procurar. Eu decido. Tá aqui passando um filme na minha cabeça. Lá na minha cidade, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, que eu sou de Barbacena, essa cidade existe. Foi muito engraçado. Minha mãe levava a gente no seu Zé Cabeleireiro. Uma vez ou outra, porque era caro pro nosso padrão. Então eu levava a gente no seu Zé. Chegava lá, a minha mãe tinha uma história, que eu tenho um trauma disso, que eu cortava, se a pessoa não pudesse pagar, eu cortava e não cobrava. Porque minha mãe virava pro seu Zé e falava assim, para aproveitar o corte, corta bem a franja. E mandava cortar muito atrás. Era eu e minha irmã. Eu muito lourinha, mais pra ruiva, e a minha irmã moreninha. Moreninha não, bem branquinha do cabelo, bem pretinha. Eu mais avermelhada do cabelo ruivo. Minha irmã mais próxima de mim. Sabe o que minha mãe fazia? Mandava cortar, gente, primeiro uma cuia. Isso a gente já estava com 12, 13 anos, gente. Isso não era coisa que... Vai fazer isso numa criança hoje. E aí, cortava aqui assim, ó, para poder aproveitar o corte. Cortava cá em cima. Aqui raspava. E a franja aqui, ó, para aproveitar. A gente ficava igual retardado. Agora você acha que a gente era meio retardado mesmo, que a gente não ligava, achava chique no seu Zé cortar cabelo, que era chique no seu Zé. Porque quando muito era na Yolanda, que era lá perto de casa, tão querida aquela cabeleireira, mas que era mais baratinho. Então, ir no seu Zé era chique. Só que o seu Zé é o que mais estraçalhava. A Yolanda respeitava mais nosso cabelo do que ele. Mas era chique no seu Zé, porque o seu Zé era o cabeleireiro. Então, assim,
Existia barbeiro, aí aparece o seu Zé, cabeleireiro. Cara, eram verdadeiros estupros de identidade. Eu falava com meus clientes assim, olha, eu não cobro para cortar a franja. Cresceu, vem cá que rapidinho eu corto uma franja. A não ser que fosse uma franja mais elaborada, que demorasse um pouco mais, mas mesmo assim eu fazia sem cobrar. De tanto trauma que eu tinha da tal da franja cortada. Cleópatra, né? Cleópatra Tupiniquim. Então, gente, é uma loucura. A gente não tinha direito à escolha, não tinha direito a nada. 62 anos, gente, eu tenho muita história para contar. Hoje, essas crianças, eu me lembro que elas chegavam lá com corte de cabelo. Criança, gente, eu tô falando de criança, de 4 anos, 5 anos. Chegava lá com corte de cabelo definido, sabia o que queria. Você acredita numa coisa dessa? Isso é muito bom. Nós estamos vivendo esse momento que é a era da customização da imagem, a individualização, personalização. Nós queremos nos mostrar únicos, mas nós somos tão massacrados. Nós estamos vivendo que a era da qualidade de vida, do desenvolvimento pessoal. As pessoas estão buscando autoconhecimento, estão buscando tudo isso. Então, via de regra, o que melhor traduz o mundo de hoje? O que representaria? Qual o estilo desse homem hoje, dessa mulher? É global e inovador. Pode tudo, desde que você seja você. Mas via de regra é isso que a gente vê acontecendo? Não. Via de regra o que a gente vê, as pessoas ainda muito estereotipadas, massificadas. Nós moramos num país miscigenado com muita mistura de raça. Mas é chique o louro frio. Chique para quem? Para as indústrias da beleza, que ganha uma fortuna, porque platinar um cabelo não é barato. Principalmente platinar e manter saudável, porque é descolorante. É retirar pigmento, quando retira pigmento, retira nutrientes. Faz uma lenhada no córtex, né? Então, meu Deus. Mas a indústria da moda colocou como regra. E aí você vê essas mulheres que nós somos oriundos de negro, de índios, né? Nós somos muito miscigenados e todo mundo querendo ficar louro, e quer o louro platino. E aí não sabe por que o rosto fica todo avermelhado. Porque se a pessoa tem um tom de pele que não é compatível com essa cor fria, ela é muito do europeu, muito do... Tanto que lá no sul a gente vê muitas mulheres com esse cabelo natural, platinado e tem harmonia. Por quê? São peles mais frias, pele classificação verão, né? Que combina esse frio. É o único tom de pele que combina esse louro frio platinado. Mas não, todo mundo quer, porque é chique, tá na moda. Gente, eu tenho uma de patins desse chique, tá na moda. Então, gente, na verdade, o que a gente tem que pensar? Que não temos que copiar nada de ninguém. Temos que ser quem nós nascemos para ser. Não temos que nos preocupar em copiar do outro. Nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento no mundo em que não era para estarmos vivendo essa crise de identidade, porque a maior necessidade, a real tendência do mundo hoje é a personalização, a individualização no atendimento. Tá entendendo? Então, gente, o profissional que tiver essa pegada, mas eu faço isso. Sim. Então, se você realmente faz com protocolo, seguindo um conceito, seguindo princípios, seguindo regras, seguindo fundamentos, você não pode errar. Você quer ver uma outra coisa? Existe uma coisa que se chama contraste. Contraste da pele. Cada pessoa tem o seu contraste pessoal. O que é contraste? Contraste é, por exemplo, o meu contraste é médio para baixo. Se eu usar um contraste alto, vai ficar agressivo. O que seria um contraste alto? Eu com cabelo preto, negro. Ia dar um contraste alto. Vocês conseguem me imaginar de cabelo negro? Meu Deus, acho que o capeta vai ficar mais bonito. Porque não combina, não rola. Fica completamente sem harmonia.
Aí a pessoa tem lá a pele bem morena, fundo amarelo. Ela vai lá e põe um louro platinado. Meu Deus, ela fica parecendo doente. Por quê? Porque não tem harmonia. Então, cada pessoa tem o seu contraste. Baixo contraste, médio contraste, alto contraste. Aí você vai num profissional de imagem pessoal fazer o cabelo. Ele faz os testes do seu tom de pele, se é frio, se é quente, seu contraste, se é baixo, médio ou alto. Cara, tem tudo para dar certo, tá entendendo? Se você não tiver recursos, conhecimento, princípios e fundamentos para realizar esse trabalho de individuação, de personalização, você está no achismo, na intuição, e a intuição falha. Quantos erros eu cometi, olha, mesmo que eu quisesse acertar, quantos erros eu cometi porque não tinha conhecimento? Então a gente erra por falta de conhecimento. Vamos lá, o conhecimento está aí, né, gente? Sobre a face da terra. Então, por favor, entenda seu papel. Não é criar esse pseudo-harmonia que é só a harmonia do corpo perfeito. Não. É criar essa congruência, levar a pessoa a refletir sobre si mesma, se fortalecer interiormente, para que ela entenda que ela tem o seu biotipo e que ela nasceu para ser quem ela é e que ela é linda sendo ela mesma. Nós podemos curar uma sociedade com isso, gente. Esse negócio é muito maravilhoso. Então, olha, por favor, pense nisso. Eu vou terminar deixando uma frase para vocês. Quando um produto é customizado, ele se torna um serviço. Mas quando um serviço é customizado, ele se torna uma experiência. Como que o seu cliente sai da sua cadeira? Feliz, diante do espelho ele encontrou-se consigo mesmo? Ou ele sai mais inseguro do que ele entrou? Você segue a necessidade do cliente ou o seu achismo ou sua própria necessidade de dar um show na cabeça do outro ou a sua necessidade de só ganhar dinheiro com aquilo? Porque quando você foca só em dinheiro, você comete erros absurdos. Eu não posso convencer uma pessoa de fazer uma coisa pelo dinheiro que ela vai deixar. Isso falta ética. Isso é uma questão de caráter. Sabe, quando eu comecei a fazer consultoria, as pessoas falavam assim comigo: Lígia, você é doido, mas você gasta o dobro de tempo. Porque no princípio, lógico, eu demorava mais. Hoje eu consigo, claro, a gente vai ganhando experiência. Mas no princípio eu demorava mais. E eu falava, gente... E costumava acontecer, como até hoje acontece, você termina uma consultoria e chega à conclusão que a pessoa está adequada à imagem dela, não precisa fazer nada. Você tem que ser honesta para admitir. Não copiar nenhuma moda sob hipótese alguma. Gente, isso era tão incrível que eu falava assim, gente, não se preocupe. O que eu estou semeando eu vou colher disso. Porque por mais que pareça que eu estou perdendo tempo, eu estou imprimindo uma nova maneira de atender. E eu vou colher disso. Não deu outro. Não deu outro. Se tornou um grande diferencial. Ao ponto das pessoas me procurarem única e exclusivamente por esse serviço. Eu falei que ia terminar, mas eu vou contar mais um caso. Gente, eu tenho muito caso. Mas um caso que eu vou contar é de uma moça que ela não podia bancar o salão. Mas o sonho dela era ir lá no meu salão. Aí ela foi, nem é porque era caríssimo, não. Ela que era simples mesmo. E ela foi participar de um concurso da Casa Pernambucana. Quem escolhesse a frase sobre o Dia das Mães mais bonita ganharia um prêmio. Uma cesta com produtos, secador, chapinha, perfume, sabonete, coisas femininas. E ganharia também, durante um ano, um cartãozinho de crédito, onde ela receberia todo mês R$100. Ela esperou juntar uns 3 ou 4 meses, foi lá no salão e falou comigo, eu vou gastar esse dinheiro todinho aqui. Porque meu sonho era vir aqui, mas eu não podia de jeito nenhum. Eu tenho família,
tenho filhos, meu marido está desempregado e eu ganho salário mínimo. Eu não posso. E aí ela gastou esse dinheiro todo lá. Gente, eu fiquei tão emocionada, porque ela falou assim, eu quero, eu sei que você faz um trabalho de fazer a pessoa, alguém deve ter falado isso pra ela, né? Achei muito bacana. Eu sei que você faz um trabalho de fazer a pessoa encontrar-se consigo mesmo diante do espelho, eu quero isso. Ah, vou te falar, aquilo ali encheu o meu coração. Eu dei o meu melhor para ela, fiz uma consultoria. E no final eu presenteei ela com uma maquiagem, uma produção, e fiz um book, eu tinha uma máquina fotográfica boa, eu fiz um book de fotografia. Ela tinha um olho verde, sabe? Morena, mas sabe aquela pessoa assim, tipo, tava bem estragadinha, sabe? Vida, né? E aí quando a gente fez aquela produção, que ela se olhou, eu falei com ela, até foi muito significativo uma coisa, eu falei com ela, antes da gente, a maquiagem faz parte do processo, né, gente? Mas quando a pessoa vai só cortar cabelo, você não faz maquiagem. E ela cortou e fez alguma coisa de cor, não lembro detalhes. Acho que ela tinha cabelo branco, se não me engano. E então ela fez cor e corte, eu tirei a foto dela de cor e corte. Porque eu falei, depois eu vou fazer produção, vai falar, montou, fez mega produção, é lógico que tem que ficar bonito. Falei, não, eu vou tirar foto sua dos dois jeitos. O importante é o seu sentimento diante do espelho. E o sentimento dela diante do espelho, meu Deus, os olhinhos dela brilhavam. Ela não conseguia parar de sorrir. Enfim, quando nós fizemos a maquiagem, aí pronto, aí ela falou, não, mas eu não posso pagar maquiagem não, minha querida. Eu vou te dar de presente. Fizemos uma mega produção. E olha que coisa linda, quer dizer, nem era nosso público-alvo, ela esperou ganhar um dinheirinho e gastou ele com a gente. Sempre eu fazia um agrado nela. Porque foi durante um ano ela frequentou o salão, dentro dessa dinheirinho que ela ganhou. Que ela jurou para ela mesma que ela ia gastar com ela dessa forma. É isso que faz, gente. Então parece que no princípio você está gastando muito seu tempo. Não, gente. Eu estava investindo numa nova maneira, uma nova abordagem que eu tinha certeza que ia fazer muito bem às pessoas. Então, vale a pena. Cara, vale a pena. Método Ligue. Ligue de ligar, conectar você com você. Você em primeiro lugar, profissional. Porque como que você vai com o outro onde você não foi? Você vai levar o outro onde você não foi. Você tem que ir primeiro. Sua imagem precisa estar adequada. Tá? Não importa seu biotipo, não importa sua idade, não importa nada. Importa é como você se sente diante do espelho. E é isso que você vai proporcionar ao seu cliente com esse conhecimento. Ok?